Então, continuando o estudo aí do delta, né? Que a gente estava estudando agora, né? Então, temos três casos aí do delta, tá? Temos três casos que o delta pode assumir. Três casos, tá? O delta, ele pode ser o quê? O delta pode ser igual a zero, tá? Então, eu vou calcular ele, e aí se o delta for igual a zero, eu vou ter uma situação, certo? Que eu já vou explicar. O delta, ele pode ser maior que zero, né? O delta pode ser maior que zero, ou seja, o delta vai ser positivo, ou seja, o delta pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, tá? Então ele vai ser positivo aqui, ó. Ele é maior do que zero. Ele pode ser zero? Não, ele tem que ser maior do que zero. É a segunda situação. E a terceira situação é que o delta tem que ser menor do que zero. Ou seja, o delta tem que ser o quê? Negativo, porque menor do que zero, quem é? É o menos 1, é o menos 2, é o menos 3, é o menos 4, é o menos 5 e assim por diante. Então, se meu delta der negativo, eu vou ter uma situação que eu vou te explicar agora. Se o delta for maior do que zero, né? Se ele for maior do que zero, né? Ele vai ser positivo, porque maior do que zero, quem é? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. E aí eu vou ter uma outra situação. E se o delta for igual a zero, né? Se eu calcular o delta e ele der maior do que zero, e aí eu posso afirmar uma outra situação. Então vamos lá. Então, quando delta for igual a zero, quando delta for igual a zero, e aí eu vou calcular depois as minhas raízes, tá? Com a fórmula de quem? Do Bhaskara, que é o x' e o x duas linhas. Tu te lembra do x' e x duas linhas, que é a fórmula do Bhaskara? Pois é. Então eu posso afirmar, se o delta for igual a zero, o x' e o x duas linhas são iguais. Por quê? Porque eu vou ter somente uma raiz. Ou eu vou calcular o x' ou eu vou calcular o x duas linhas, tanto faz. Vão dar os mesmos valores, tá? Então eles vão dar os mesmos valores. Se eles vão dar os mesmos valores, eu vou ter o que? Somente uma raiz. Mas quando eu vou ter a situação que eu vou ter só uma raiz? Quando meu delta for o quê? Zero. Quando meu delta for zero, eu posso afirmar que quando calcular o x' e x duas linhas, eles vão ser iguais. Se eles vão ser iguais, eu vou ter somente uma raiz. Então, quando meu delta for zero, eu vou ter somente uma raiz, tá? Ou eu vou calcular o x', ou eu vou calcular o x duas linhas. Eu vou ter somente uma raiz. E, beleza, então essa é a primeira situação. Quando o delta for igual a zero, vou calcular o x' e x duas linhas através da fórmula do Bhaskara. E eles vão ser iguais, tá? Eles vão ser iguais. Vou já calcular aí, você vai perceber que eles vão ser iguais. E aí, eu posso afirmar agora, se meu delta for zero, eu posso afirmar que vou ter somente uma raiz, tá? Então, toda vez que o delta for zero, eu posso afirmar que eu vou ter somente uma raiz, tá? Agora, se calcular o delta, por exemplo, aqui, ó, o delta deu 4. Se o delta deu 4, tá aqui, ó. Se o delta for 4, ele é maior do que zero. Então, se o meu delta for maior do que, se meu delta for maior que zero, o que vai acontecer? O meu x' e meu x duas linhas vão ser diferentes. Por exemplo, o x' pode dar 1 e o x duas linhas pode dar 3, vão ser diferentes. Logo, eu vou ter duas raízes, tá? Logo, eu vou ter duas raízes, tá? Logo, eu vou ter duas raízes. Logo, eu terei duas raízes, tá certo? Sim ou não? Logo, eu terei duas raízes, tá certo? Agora, então fica ligado aí. Se o delta der maior do que zero, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, positivo, né? Até infinito. Se der positivo, maior do que zero, eu posso já afirmar que eu v' ter duas raízes. Os x' e duas linhas vão ser diferentes, logo eu vou ter o quê? Duas raízes. Se eles são diferentes, eu vou ter duas raízes. Se eles são iguais, eu vou ter uma raiz só. Eu vou ter uma raiz. E aí, para mim ter uma raiz, eu tenho que ter o delta igual a zero. Para que eu tenha duas raízes, o meu delta tem que ser maior do que zero. Ou seja, positivo. Que é esse caso aqui, ó. Delta igual a 4.
Ah, eu calculei o delta igual a 4. Quantas raízes eu vou ter? Uma, duas ou nenhuma? Simples. Se ele é maior do que zero, logo eu vou ter quantas raízes? Duas raízes, certo? Duas raízes. Deu para entender? Agora, quando o meu delta, eu calculei o delta, certo? E ele deu menor do que zero. Ah, ele deu menor do que zero? Então, o que é menor do que zero? Menos um, menos 2, menos 3, menos 4, números negativos, tá? Então, o meu delta, se ele for negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, olha que eu vou ter. Quando eu tiver a fórmula do Bhaskara, eu vou ter que botar esse delta lá. E esse delta, numa raiz, vai ser negativa. Essa raiz vai ser negativa. E no nosso estudo do ensino fundamental, não existe raiz negativa, raiz quadrada negativa. Logo, eu posso dizer que vai gerar uma raiz quadrada complexa. Então, se o meu delta for menor do que zero, se ele for negativo, por exemplo, calculei o meu delta, deu menos 2. Ah, meu delta deu menos 2, então vai me gerar uma raiz complexa. Vai me gerar uma raiz quadrada complexa. Vai me gerar uma raiz complexa. E essa raiz complexa não está no escopo do nosso estudo no ensino fundamental. Essa raiz complexa a gente vai ver lá no ensino médio. Então, se eu calcular o valor do delta e a raiz for negativa, por exemplo, raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 10, raiz quadrada de menos 81. Aí não é o nosso estudo aqui no ensino fundamental. Por que não é o nosso estudo? Porque vai me gerar uma raiz complexa. Uma raiz complexa é estudada lá no ensino médio. É lá no ensino médio que estuda a raiz complexa, certo? Ou eu posso dizer também que a minha raiz não pertence aos reais, tá? Então eu posso dizer que a minha raiz, que é a minha raiz do x' e o x do tá? A minha raiz não pertence. Como é que eu falo em matemática que não pertence? Olha lá o símbolo. Não pertence ao conjunto dos números reais. Olha lá o conjunto dos números reais. É um tracinho R. É o conjunto dos reais. Então minha raiz, né, não pertence ao conjunto dos reais, certo? Porque vai me gerar uma raiz complexa. E essa raiz complexa não está dentro desse conjunto real aqui, não está dentro, certo? Não está dentro desse conjunto aqui. E no nosso ensino fundamental a gente estuda até esse conjunto aqui. A gente estuda só até o complexo, ou até o conjunto dos números reais. Se ele não está aqui dentro, essa raiz quadrada não está aqui dentro, não está aqui dentro, logo não faz parte do nosso estudo. E eu posso dizer duas coisas aqui. Se o meu delta for negativo, o que eu posso dizer? Eu posso dar duas informações, tá? Ou eu posso dizer que vai gerar uma raiz complexa, tá? Eu posso dizer que vai gerar uma raiz complexa. E aí não está no escopo do nosso estudo. Simples. Vai ser gerada uma raiz complexa. Acabou. Fim. Ou eu digo que a raiz que eu quero encontrar, que é o delta, x', x do a raiz, não pertence a quem? Aos reais. Não pertence ao conjunto dos números reais. Quem está dentro do conjunto dos reais? Quem está dentro do conjunto dos reais? Simples, está os números positivos lá dentro, está os números negativos, está as frações, né? Está a dízima periódica, está lá dentro o π, que é 3,14, né? Está o número de ouro, está a raiz quadrada, está as raízes, mas não tem raiz complexa. Não tem dentro do conjunto dos reais, como se fosse um saco, tá tudo lá dentro. Mas lá dentro do saco não está a raiz complexa. Está em outro conjunto, e esse outro conjunto a gente vai estudar quando? A gente vai estudar só no ensino médio. Lá no segundo ano, lá no terceiro ano. Aqui no fundamental a gente fica só mesmo no conjunto dos números reais. Foi esse que eu te falei, que tu já viu.
os positivos, os negativos, né? A fração, a dízima periódica, né? A raiz quadrada e o número de ouro, que são os irracionais. Mas enfim, o que tem que saber é que a raiz que tu encontra, o x' e x duas linhas raízes, não pertence ao conjunto dos reais. Então, se o meu delta for negativo, tu pode dizer que vai gerar uma raiz complexa, ou tu pode dizer que as raízes não pertencem ao conjunto dos reais. Não pertence ao conjunto dos reais. Deu para entender? Então, resumindo aí, quando eu calcular meu delta, que é b quadrado menos 4ac, e eu encontrar um delta igual a zero, eu nem calculei ainda a raiz, nem x', nem x2', nem calculei ainda. Ah, professor, mas você está prevendo o futuro? Sim, eu posso afirmar que essas raízes agora vão ser iguais, e vai dar somente uma raiz. Elas vão ser iguais, logo vai ser só uma raiz, tá? Vai ser só uma raiz, tá certo? Vai ser só uma raiz. Então, se o delta for maior do que zero, vai dar positivo, né? Se vai dar positivo, vai gerar duas raízes reais. Duas. O x' e o x duas linhas vão estar lá e vão ser diferentes. Então, se ele for maior do que zero, eu posso dizer que vai gerar duas raízes reais, positivas, né, e diferentes. Ou seja, vão gerar duas raízes, tá? Se o meu delta for positivo, eu posso dizer que vai gerar duas raízes diferentes, tá? E se meu delta for menor do que zero, eu posso dizer o seguinte, que vai gerar uma raiz complexa, ou que as raízes não pertencem ao conjunto dos números reais.